Ele é forçado a namorar a garota popular, mas todas as garotas começam a se apaixonar por ele. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Alguns dias antes de sua vida se transformar em uma grande bagunça, Haku foi escoltado até a escola por alguns membros da Yakuza para seu desgosto. Ao começar a entrar no recinto da escola, ele puxou seu medalhão, que começou a girar em seu dedo. De repente, uma garota loira pulou a cerca, e o pobre Haku levou uma joelhada no rosto, já que ela o usou como ponto de aterrissagem. Ao cair de cara no chão, ele soltou o medalhão, e a garota mal educada nem se preocupou em verificar se ele ainda estava respirando. Ela simplesmente jogou um pedido de desculpas indiferente para ele e saiu correndo, deixando-o a imaginar que tipo de louca ela era. Alguns minutos depois, ele entrou na sala de aula e seus amigos Kisaki e Shu notaram um hematoma em seu nariz. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele disse que tinha sido derrubado por um dos vizinhos malucos dos Flintstones. Enquanto ele reclamava sobre a Tarzan feminina, Kisaki colocou um curativo em seu nariz, fazendo-o sorrir como um tolo apaixonado, até que o professor apresentou a nova aluna, uma garota nipo-americana, que se apresentou como Kirisaki Chitoge, uma aluna transferida dos Estados Unidos. No momento em que Haku a reconheceu, ele chocou a todos ao chamá-la de Bárbara por causa do que ela havia feito com ele mais cedo naquele dia. Chitoge argumentou que ela não era uma Bárbara e lembrou-lhe que já tinha se desculpado por tê-lo acertado no rosto com o joelho. No entanto, Haku não estava interessado, e os dois começaram a discutir como um par de donas de casa entediadas, até que Haku disse que ela parecia a irmã gêmea do Gorilla Grodd. Então ela o socou. Enquanto a aula prosseguia, Haku descobriu que seu medalhão estava desaparecido, então depois da aula ele disse a Chitoge que ela tinha que ajudá-lo a procurá-lo, já que ela era a razão pela qual ele o perdeu. Mas ela recusou. Quando ele começou a reclamar, Kisaki se aproximou deles e perguntou qual era o problema. Então ele explicou a situação, descrevendo o medalhão como com um buraco para a chave. Após sua explicação, Chitoge concordou em ajudá-lo a procurar, com a condição de que ele nunca mais falasse com ela. Ela disse que não queria ser associada a alguém com hálito de fralda usada de bebê, o que o irritou. Antes que ele pudesse responder, a professora voltou e informou que ambos seriam responsáveis por cuidar da escola. Animais de estimação. Depois da escola naquele dia, enquanto Chitoge e Haku procuravam um medalhão, ele perguntou por que ela se transferiu para a escola no meio do semestre. Chitoge disse que foi por causa do trabalho dos pais dela, mas quando ele perguntou que tipo de trabalho eles faziam, ela disse para cuidar da própria vida. No dia seguinte, quando Chitoge se juntou a ele para continuar a busca, ela começou a reclamar sobre como não conseguia aguentá-lo. Ele perguntou o que tinha acontecido com a tia dela, e ela disse que os colegas de classe continuavam querendo saber se eles estavam namorando, já que estavam sempre juntos. Ela disse que o que mais a irritava era o fato de que acreditavam que ela namoraria um perdedor virgem e miserável como ele. Haku lembrou-a de que ela era a culpada pela situação atual deles, e ela disse que eles não estariam nessa situação se ele não estivesse tão obcecado com uma joia estúpida. Naquele momento, Kisaki se juntou a eles, mas isso não impediu a repreensão de Chitoge, e enquanto ela continuava falando, Haku mandou ela calar a boca. As palavras dela pareciam um insulto ao amigo de infância dele, então ele disse irritado que não precisava mais da ajuda dela. De repente começou a chover, e Chitoge se afastou, já que ele disse que não precisava mais da ajuda dela. No dia seguinte, Haku continuou sua busca sozinho, mas as palavras duras de Chitoge continuavam a ecoar em sua cabeça como um disco quebrado. Irritado, ele bateu o punho no chão, mas Kisaki apareceu naquele momento e disse que Chitoge estava procurando por ele. Quando eles chegou lá, Chitoge jogou o medalhão na cabeça dele e saiu furiosa sem dizer uma palavra. Kisaki olhou para o medalhão chocada, mas rapidamente se recuperou e explicou que Chitoge continuou procurando o medalhão até encontrá-lo. Quando ele pegou o medalhão, notou que Chitoge havia anexado uma nota à corrente, então ele abriu a nota e a leu. Infelizmente, estava em inglês, então ele não conseguiu entender, mas ele tinha certeza de que ela o havia insultado. Quando ele foi embora, Kisaki puxou uma chave e disse pra si mesma que deveria ter perguntado a Haku se ele era o menino a quem ela fez uma promessa há 10 anos. Mais tarde naquele dia, quando Haku chegou em casa, seu pai o chamou ao escritório e disse que ele tinha que fingir namorar a filha de uma gangue rival para manter a paz. Haku achou que era uma ideia estúpida e começou a reclamar. Mas o velho lhe disse que ele não tinha voz na questão. Ele então puxou a cortina ligeiramente, e foi quando Haku percebeu que sua nova namorada era ninguém menos que sua inimiga mortal, Chitoge. Chitoge ficou tão surpresa ao vê-lo, e Haku finalmente entendeu por que ela agia como uma delinquente inútil. No momento seguinte, eles começaram a discutir, e Chitoge disse que preferiria trocar de lugar com Nina Tucker a ser vista morta namorando Haku, enquanto Haku disse que preferiria ser engolido por um titã anormal a fingir que estar próximo dela não fazia. Enjoado. Enquanto discutiam, a parede atrás deles explodiu, e entraram alguns aspirantes a Peaky Blinders. Depois as portas do outro lado da sala se abriram, e os 47 Ronin, quero dizer, os membros da Yakuza entraram correndo. Antes que eles pudessem se enfrentar, seus chefes empurraram as crianças juntas e anunciaram que eles estavam namorando. Os membros ficaram chocados, mas nenhum acreditou na história. No entanto, seus chefes garantiram que as crianças estavam perdidamente apaixonadas. Ambos os lados então declararam que parariam de lutar para que seu jovem mestre e sua jovem senhora pudessem ser um casal feliz. Ouvir a palavra casal sendo usada para se referir a eles fez Haku e Chitoge estourarem. Eles começaram a insultar um ao outro e a dizer que nunca namorariam, causando hostilidade entre ambos os lados. Outro. Percebendo que uma guerra de gangues total poderia estourar, Chitoge e Haku não tiveram escolha a não ser fingir. Eles ensinaram uma peça elaborada, chamando um ao outro por doces nomes, na esperança de que isso fosse suficiente para provar que estavam loucamente apaixonados. Felizmente funcionou, apesar de a atuação ter sido terrível e os sentimentos tão falsos quanto as tramas da sua namorada. Mais tarde, Haku e Chitoge se sentaram do lado de fora conversando, e depois que Haku agradeceu por ela ter encontrado seu medalhão, ela perguntou por que ele era tão apegado a ele. Ele explicou que tinha sido dado a ele por uma garota que conheceu anos atrás, durante uma viagem com seu pai. A garota lhe deu como um símbolo de reunião, e desde então ele o guardou, com ele. No entanto, ele não tinha lembrança do rosto ou do nome dela, mas tinha certeza de que se encontrariam novamente algum dia. Para sua surpresa, Chitoge disse-lhe que sua história parecia romântica, o que o deixou desconfortável, então ele mudou de assunto. Naquele fim de semana, Chitoge foi à casa de Haku para convidá-lo para um encontro porque Claude estava desconfiado deles. Durante o encontro, Haku fingiu que estava em um encontro com Kisaki, mas sua realidade era Chitoge, e ela reclamou sobre o café, comeu como uma porca sem modos, dormiu durante todo o filme e ordenou que ele comprasse Judas para ela no caminho de casa. Enquanto ela esperava ele voltar com o suco, 4 degenerados esfarrapados se aproximaram dela e a convidaram para se juntar a eles. Mas ela disse não. Como eles estavam desesperados, continuaram falando sobre como a fariam se divertir, fazendo Chitoge canalizar sua She-Hulk interior. Antes que ela pudesse dar o
primeiro soco, Haku se meteu entre eles e segurou a mão dela antes de correr. Pararam. Eles só pararam de correr quando chegaram ao parque e Chitoji foi ao banheiro enquanto Haku se sentou em um banco lamentando. Justo quando ele disse que gostaria que tivesse sido Kosaki a pessoa com quem ele saiu, ele ouviu a voz dela e quase pulou de susto. Kosaki se desculpou por assustá-lo e explicou que o avistou no caminho para casa e decidiu dar um oi. Enquanto isso, Chitoji estava prestes a sair do banheiro quando ouviu alguns membros da gangue conversando. Eles disseram que ela e Haku não pareciam tão apaixonados quanto afirmavam, e isso a deixou apavorada. Então, ela voltou correndo para Haku, agindo de forma doce e carinhosa. No entanto, suas palavras de afeto morreram na boca no momento em que percebeu que ele não estava sozinho e seu medo retornou. Kosaki tinha ouvido ela chamar Haku de querido, então perguntou se os dois estavam namorando. Haku e Chitoji imediatamente negaram, mas quando Haku se lembrou de que estavam sendo observados, ele ficou conflitado. Chitoji rapidamente agarrou sua mão e disse a Kosaki que eles estavam namorando, antes de dizer discretamente a Haku para colaborar. Chitoji então anunciou que tinha um lugar para ir e saiu. Então Claude e os membros da gangue também se retiraram. Já que finalmente estavam sozinhos, Haku tentou explicar a situação para Kosaki, mas para seu desgosto, ela acreditou na mentira deles. Quando ela tentou sair, Haku puxou seu medalhão e perguntou se ela já o tinha visto em algum lugar antes, porque o olhar de surpresa em seu rosto no dia em que Chitoji o encontrou não passou despercebido. Kosaki disse que nunca o tinha visto antes daquele dia. E antes de sair, ela pediu para ele ir atrás de Chitoji. No dia seguinte, quando Haku e Chitoji entraram na sala de aula, encontraram-se no centro das atenções de todos. Os colegas de classe parabenizaram-nos pelo relacionamento e Shu explicou que algumas outras pessoas os haviam visto no encontro. Ele não deu a Haku a chance de falar e sacudiu seus ombros enquanto reclamava sobre Haku deixar a Irmandade dos Solteiros Perdidos. Nesse momento, o professor entrou na sala e os parabenizou. Então, Haku decidiu esclarecer as coisas. No entanto, antes que pudesse falar, sentiu um olhar ameaçador nele. E quando se virou, descobriu Claude sentado na árvore fora da sala de aula, com binóculos observando-os. Chitoji também o tinha visto, então eles tiveram que fazer outro show para seus colegas de classe, para evitar que a farsa fosse descoberta. E todos aplaudiram. Após a escola, Haku encontrou Kosaki no corredor. E enquanto conversavam, alguém esbarrou em Kosaki, fazendo-a deixar cair a chave que ela sempre carregava. E quando Haku a viu, começou a se perguntar para que era a chave. No momento em que passou pela sua mente que poderia ser para o seu medalhão, o idiota gritou de surpresa e começou a suar. Kosaki rapidamente pegou a chave e disse que era para uma estante antiga na casa dela. Depois saiu correndo tão rápido que você pensaria que a música Trackstar de Mutsuki foi cantada só por causa dela. Haku ficou parado no corredor, parecendo muito confuso e com mais perguntas na cabeça, até que decidiu tentar falar com ela novamente outra hora. À medida que a semana avançava, Haku e Chitoji continuavam com sua performance, mesmo que se odiassem mais do que tudo. Uma tarde, após a escola, Haku ouviu algumas meninas discutindo sobre Chitoji. E a partir da conversa, ele soube que as meninas viam Chitoji como uma rainha de gelo porque ela as afastava cada vez que tentavam falar com ela. Assim que as garotas se afastaram, Haku correu para a sala de aula deles e encontrou Chitoji escrevendo os nomes dos colegas e as coisas que eles gostavam dentro de um caderno. Quando Chitoji percebeu sua presença, ela rapidamente se levantou e pegou seu livro da mesa. Ela perguntou se ele tinha ouvido o que ela estava dizendo para si mesma enquanto escrevia. Haku disse que sim, e uma Chitoji envergonhada tentou socá-lo no rosto, mas parou quando ele implorou. Com ela. Ela então se virou e disse que ele estava livre para ir embora, já que sabia que parecia uma idiota patética escrevendo os nomes das pessoas em um caderno para encontrar a melhor forma de se aproximar delas. Ela admitiu que tinha dificuldade em fazer amigos porque Claude a seguia aonde quer que fosse. E como ele era muito superprotetor, ele sempre fazia verificações de antecedentes nas pessoas com quem ela interagia. Isso geralmente tornava as coisas constrangedoras para ela. Então, ela sempre ficava sozinha para evitar causar problemas para seus amigos e colegas de classe. Surpreendentemente, Haku disse que entendia sua situação porque ele também fazia o mesmo por causa de sua herança Yakuza. Ele então se ofereceu para dar a ela algumas dicas para fazer amigos. Assim, Chitoji concordou em deixá-lo ajudá-la, mesmo que não tenha dito de forma gentil. Isso fez Haku perguntar se ela não poderia ser gentil com ele uma vez na vida, e ela lhe disse que, como era sua namorada falsa, ele não merecia sua gentileza. Alguns dias depois, Huri, amiga de Kosaki, tentou criar uma oportunidade para ela se aproximar de Haku, já que ela tinha sentimentos por... Ela disse a Haku que faria uma sessão de estudo em sua casa, e mesmo que Haku estivesse chocado, ele concordou por causa de Kosaki. Quando chegaram à casa dele, ele fez o melhor para manter a calma, mesmo que estivesse enlouquecendo por dentro, porque Kosaki estava na sua casa. Quando se acomodaram para fazer as tarefas, os sentidos de Haku estavam em alerta, e Huri piorou as coisas ao pedir que ele ajudasse Kosaki a resolver uma equação com a qual ela estava tendo dificuldade. Como esperado, Kosaki entrou em pânico e os olhos de Haku quase saltaram das órbitas. Mas Huri insistiu que eles trabalhassem juntos, então Kosaki foi sentar-se ao lado de Haku. Tê-la tão perto dele fez seu coração bater mais rápido do que um cavalo a galope. Mas Chitoji interrompeu seus pensamentos quando começou a explicar a questão para Kosaki. Haku disse a ela para parar de se intrometer e focar no próprio trabalho, mas ela disse que já havia terminado. Haku pensou que ela estava mentindo, já que presumiu que ela era uma daquelas garotas que tinham mais beleza do que inteligência. No entanto, ela provou que ele estava errado ao mostrar sua folha de exercícios concluída, fazendo-o olhar para ela em choque. Ela então se ofereceu para ajudar Kosaki e o empurrou para sair do caminho, para que pudesse pegar seu lugar ao lado dela. Um pouco mais tarde, Chitoji perguntou a Kosaki se havia alguém por quem ela estava apaixonada, e mesmo que Kosaki estivesse chocada, ela conseguiu lhe dizer que não tinha uma paixão. Sua resposta deixou nosso amigo bobinho muito feliz. E Chitoji deixou escapar que ela também não tinha ninguém de quem gostasse. Logo depois que disse isso, todos, incluindo Shu, que estava agindo como um NPC desde o início da sessão de estudo, olharam para ela como se ela tivesse acabado de confessar um assassinato. Percebendo o erro que cometeu, Chitoji rapidamente disse que estava brincando e Haku a apoiou. Seus amigos pareceram acreditar neles, mas como Shu era um intrometido curioso, ele perguntou a Chitoji quão longe ela e Haku tinham ido. Todos ficaram chocados com a sua franqueza. Pergunta. Então Haku o arrastou para fora da sala para fazê-lo entender. Do lado de fora, ele revelou que ele e Chitoji estavam fingindo um relacionamento, e seu amigo idiota disse que já sabia. Em seguida, ele perguntou a Haku quando ele planejava criar coragem para contar a Kosaki como se sentia em relação a ela. Haku disse que não podia fazer isso, mas Shu lhe disse que
ela aceitaria sua confissão porque também tinha sentimentos por ele. Haku pensou que Shu estava apenas inventando coisas para que ele pudesse confessar. No entanto, quando voltaram para o quarto dele, ele não pôde deixar de pensar na possibilidade de ser verdade. Enquanto isso, Ryunosuke e alguns dos outros Yakuzas ouviram a pergunta do Shu e decidiram dar um empurrão em Chitoge e Haku para apimentar o relacionamento deles. Eles pediram a Haku e Chitoge para irem até o armazém buscar um chá especial e trancaram a porta depois de empurrá-los para dentro. Haku imediatamente percebeu que seus homens eram os responsáveis, então decidiu que a melhor coisa a fazer era esperar até que abrissem a porta. No momento seguinte, Chitoge agarrou-se às suas costas, fazendo-o se assustar até perceber que ela estava com medo. Enquanto seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas e ela continuava agarrada nele, Haku não pôde deixar de notar algumas coisas que tinha ignorado antes. Isso o fez admitir para si mesmo que Chitoge era uma gata de primeira. Mas ele imediatamente se repreendeu quando percebeu que seus pensamentos estavam se desviando para águas turbulentas. Sua atenção foi logo atraída por uma escada próxima por Chitoge, que sugeriu que eles a subissem e saíssem pelo janela. Haku descartou a ideia, dizendo que ela não estava em condições de subir escadas, então ela disse para ele ir sozinho e voltar com ajuda. Haku disse que deixá-la sozinha naquele estado seria falta de consideração da parte dele. Como ficaram presos lá por um tempo, Chitoge fez perguntas a Haku para se distrair. A conversa deles de alguma forma levou a uma discussão sobre quem tinha beijado mais pessoas na vida, embora nenhum dos dois tivesse dado o primeiro beijo. De repente, Chitoge parou de discutir e disse a Haku que já não sentia medo, então levantou-se para tentar subir a escada. No entanto, ela tropeçou e caiu em cima dele, e enquanto estavam deitados no chão, olhando nos olhos um do outro prestes a se beijar, Cloud abriu a porta, aberta. Quando ele percebeu a posição em que estavam, ele sacou sua arma e começou a ameaçar Haku com ela enquanto tentavam explicar o que aconteceu. No momento seguinte, Huri e Kosaki chegaram, e quando viram Chitoge e Haku, Kosaki ficou tão envergonhada que arrastou a pobre Huri para longe, para o desespero de Haku. No dia seguinte, Haku ouviu Huri e Kosaki falando sobre a chave que Kosaki sempre carregava, e ele ficou chocado ao saber que tinha sido dada a ela por um garoto que conheceu há 10 anos. Mais tarde, nesse dia, Huri pediu a Chitoge e Haku para se juntarem ao time de natação, porque estavam com falta de membros. Chitoge ficou feliz em ajudar, mas Haku não conseguia entender por que Huri o tinha levado à piscina quando o time de natação era para meninas. Nesse momento, Kosaki entrou na área da piscina, e quando Haku a viu, perdeu a capacidade de falar, mas se distraiu com a chave dela. Infelizmente, Chitoge assumiu que ele estava olhando descaradamente para os atributos de Kosaki, então deu-lhe algumas pancadas na cabeça. Haku perguntou por que ela estava tentando deixá-lo mais burro do que ele já era, e ela disse que não precisaria bater nele se ele não agisse como um patife lascivo. Enquanto eles discutiam, Huri de repente perguntou se eles tinham ido ao armazém no dia anterior para jogar 7 minutos no paraíso. A pergunta dela chocou todos, mas Haku explicou que os homens dele os tinham trancado no armazém como uma brincadeira. Nesse momento, Shu apareceu do nada, dizendo que tinha vindo apoiar a equipe de natação, mas Huri o estou para dentro da piscina. Ela então começou a tentar afogá-lo enquanto se virava para Haku e lhe dizia que queria que ele ensinasse Kosaki a nadar. Kosaki pediu desculpa pelo inconveniente, mas Chitoge, que tinha decidido ajudar com o treinamento, disse a ela para não se preocupar com isso. Enquanto ainda falava, Shu se aproximou novamente e tentou convencer Chitoge a deixá-lo passar protetor solar nela. A atitude assustadora dele deixou Chitoge perturbada, então Kosaki o chutou contra a parede. Chitoge então demonstrou sua técnica de natação para Kosaki, mas como ela nadava como uma medalhista de ouro olímpica, foi difícil para Kosaki aprender com ela. Haku decidiu assumir, e começou a mostrar a Kosaki o básico. Mas estar tão perto de Kosaki quase custou sua vida, pois ele sangrou tanto. Kosaki tentou ajudá-lo, mas ela quase se afogou. Então ele a carregou para fora da água e perguntou se ela precisava de uma pausa. Kosaki disse que não, e se ofereceu para buscar bebidas para mostrar sua gratidão a ele. Quando ela saiu, ele notou a chave dela no chão ao lado da bolsa, então decidiu descobrir se ela abriria seu medalhão. Ele tentou colocar a chave na fechadura, mas ela não encaixou, e antes que ele pudesse colocá-la de volta onde encontrou, as garotas retornaram. Kosaki percebeu que ele estava com a chave e perguntou por que ele precisava da chave do vestiário das garotas. Haku tentou explicar, mas Chitoge o espancou e o amarrou depois de acusá-lo de tentar roubar a chave para espiar as garotas enquanto se trocavam. Haku jurou que não era o caso, e Kosaki acreditou nele porque sabia que ele era covarde demais para tentar espiar no vestiário das garotas. Sala. Huri então o desamarrou, mas disse que ele tinha que garantir que Kosaki estivesse tão boa quanto Michael Phelps até o dia da competição de natação no dia seguinte. No dia seguinte, Chitoge foi a primeira a chegar à piscina, e quando perguntou a Haku sobre o progresso de Kosaki, ele disse que ela poderia nadar desde que tivesse um flutuador. Isso fez ela chamá-lo de um inútil, mas Haku lembrou a idiota que não se pode aprender a nadar em um dia. Quando Kosaki e Huri chegaram, Kosaki agradeceu Haku por toda a sua ajuda, e ele disse a ela que enquanto ela fizesse o seu melhor, tudo ficaria bem. Eventualmente foi hora da competição começar, e embora Huru aconselhasse Chitoge a se aquecer, ela ignorou. Foi por isso que quando começou a nadar, suas pernas se contraíram e ela começou a se afogar. Haku imediatamente pulou na água e atirou, mas Shu disse-lhe que ele tinha que fazer RCP nela. Ele afirmou que Chitoge não estava respirando, o que era uma grande mentira, e insistiu que Haku fizesse respiração boca a boca nela, já que ele era o namorado dela. Haku não queria fazer isso, mas como não queria que ela morresse, concordou e estava prestes a colocar sua boca na dela quando ela acordou. Chitoge imediatamente assumiu que ele estava tentando se aproveitar dela e bateu nele enquanto Shu ria do amigo. Mais tarde, enquanto Huri e Kosaki estavam trocando de uniforme, Huri notou a chave de Kosaki e perguntou por que ela a tinha trazido. Kosaki disse que era porque era importante para... Contudo, Huri disse a ela para parar de viver no passado e focar no seu futuro. No dia seguinte, durante o almoço, Kosaki e Huri contaram a Chitoge que tinha sido Haku quem a salvou quando estava se afogando, o que a surpreendeu. Aconselharam-na a agradecê-lo e também a pedir desculpas por agredi-lo como uma mulher das cavernas pré-histórica. Chitoge então foi procurar Haku, mas cada vez que tentava encontrar as palavras para se desculpar, ele dizia algo que a deixava com raiva. Isso a fazia bater nele a cada vez, e quando finalmente teve o suficiente, disse a Huri e Kosaki que estava cansada de tentar se desculpar com alguém tão denso quanto um tijolo.
parede. Enquanto ela continuava reclamando sobre como ele era o maior tolo que já havia conhecido, Kosaki perguntou se ela realmente estava namorando com ele. Chitoge teria dito sim e continuado com as mentiras, mas decidiu dizer-lhes a verdade. Kosaki ficou surpresa ao saber que tudo tinha sido uma farsa, mas Huri não ficou, pois já tinha suas suspeitas. Antes de Chitoge ir embora, Huri perguntou se ela se afastaria para qualquer garota que fosse corajosa o suficiente para confessar seus sentimentos a Haku. Chitoge disse que faria isso sem hesitar, mas afirmou que nenhuma pessoa sensata iria querer namorar um canalha de baixo nível como Haku. Quando elas estavam sozinhas, Huri sugeriu que Kosaki confessasse seus sentimentos a Haku, já que ele não estava em um relacionamento com Chitoge. Kosaki admitiu que estava com medo, porque não achava que Haku corresponderia a seus sentimentos. No entanto, ela estava disposta a tentar. Enquanto isso, Haku estava a caminho do zoológico da escola quando acidentalmente esbarrou em alguém, o que fez a corrente de seu cadeado quebrar. Então ele continuou seu caminho, sem saber que seu cadeado havia caído. Quando ele chegou ao zoológico, Chitoge já estava lá e perguntou por que ele a havia salvo. Então ele disse que seu corpo havia reagido quando a viu se afogando no piscina. Chitoge sentiu-se sobrecarregada com a honestidade dele e, ainda envergonhada, decidiu agradecê-lo em inglês. Haku não entendeu nada do que ela disse, então tentou fazer com que ela dissesse em japonês, mas ela ficou brava e bateu nele com uma vassoura. Logo depois que Chitoge saiu furiosa, ela encontrou o medalhão dele no chão e o pegou, perguntando-se como ele havia perdido. Mais tarde, Haku voltou para a sala de aula para pegar sua mochila e ficou surpreso ao ver que Huri e Kosaki ainda estavam por lá. Imediatamente, Huri saiu correndo dizendo que tinha que ir a algum lugar, mas fez questão de avisar Kosaki que estava lhe dando uma chance de se confessar. Estando sozinha com Haku, o rosto de Kosaki ficou vermelho e quando ela tentou confessar seus sentimentos, uma bola de beisebol quebrou a janela. Haku então pediu para Kosaki esperar enquanto ele ia chamar um professor, mas antes de sair, ele perguntou o que ela queria lhe dizer. Kosaki disse para ele esquecer, pois não era importante, então ele a deixou sozinha. No caminho para a sala do professor, ele jurou para si mesmo que ela queria confessar seus sentimentos por ele, mas ele não achava que ela faria isso. Naquela noite, Chitoge passou pela casa de Haku e devolveu-lhe seu medalhão consertado. No dia seguinte, um novo estudante chamado Seishiro foi apresentado à turma e, para surpresa de todos, abraçou Chitoge com muito carinho. Durante o intervalo, Seishiro então disse a Chitoge que soube que ela tinha arranjado um namorado e pediu que os apresentasse. Chitoge agarrou o braço de Haku e o puxou até onde ela e Seishiro estavam conversando para que pudesse fazer as apresentações. Durante o almoço, Seishiro disse a Haku que queria ter uma conversa com ele. Em seguida, eles subiram ao telhado e Seishiro perguntou a Haku se ele realmente gostava de Chitoge, o que o chocou, mas ele conseguiu dizer sim. Seishiro não acreditou nele, então perguntou se ele estava disposto a morrer por Chitoge, e Haku disse que sim. Sua resposta foi suficiente para Seishiro, que de repente sacou uma arma e pediu a Haku para morrer. Antes que Haku pudesse reagir, Seishiro colocou a arma sobre seu queixo e começou a chutá-lo por ter reflexos lentos. Ele disse que Haku era uma desculpa patética de homem, e o mais covarde dos desgraçados. Ele já conhecera e jurou conquistar o amor de Chitoge de um jeito ou de outro para tirá-la de Haku. Haku estava mais do que feliz em deixá-lo fazer isso, mas então se lembrou do que aconteceria se ele e Chitoge terminassem o relacionamento. Ele disse a Seishiro que não deixaria ele interferir em seu relacionamento, e isso irritou tanto Seishiro que ele quase teria enviado Haku para o outro mundo ali mesmo. Naquele momento, Chitoge entrou pela porta e pediu para ele parar, mas Seishiro disse a ela que não poderia ficar sentado assistindo Haku fazê-la de boba. Então ele desafiou Haku para um duelo. Quando chegou a hora do duelo, Haku chegou ao local e ficou surpreso ao ver tantos alunos reunidos ali. Acontece que Shu foi quem espalhou a notícia e estava pedindo aos alunos para fazerem suas apostas. Seishiro o ignorou e jogou uma moeda para sinalizar o início do duelo, que Haku estava decidido a vencer até ver a munição que Seishiro estava preparando. Sabendo muito bem que ele não era a prova de balas como o Superman, Haku imediatamente começou a correr. Seishiro foi atrás dele e continuou atirando, mas Haku conseguiu desviar das balas e fez o possível para despistar Seishiro. Enquanto perseguia Haku, Seishiro disse que ele não era homem o suficiente, já que não estava disposto a levar uma bala direto no cérebro por seu amor como Bruno, Marte. Haku argumentou que quem não era homem o suficiente era Seishiro, porque ele não conseguia ver que Chitoge não era uma donzela indefesa precisando de um cavaleiro branco. O fato de Haku ter dito que ele não era homem o suficiente deixou Seishiro em um acesso de fúria cega, e ele intensificou a perseguição. Para se salvar, Haku saltou pela janela para a piscina abaixo e Seishiro não pensou duas vezes antes de ir atrás dele. Haku então puxou um Seishiro inconsciente para fora do piscina e decidiu tirar suas roupas molhadas, porque não queria que ele pegasse um resfriado. Ele o levou para o vestiário e começou a tirar suas roupas, mas Seishiro acordou naquele momento e o empurrou. Confuso com a reação dele, Haku tentou explicar a situação, mas fechou a boca no momento em que viu o peito de Seishiro. Naquele momento, Haku ouviu vozes se aproximando, então, para evitar qualquer mal-entendido, ele puxou Seishiro para dentro de um armário vazio. Quando Chitoge e os outros abriram a porta, ficaram surpresos ao ver a sala vazia, e quando duas outras garotas chegaram, disseram a Chitoge que o vestiário feminino também estava vazio. Elas perguntaram a Chitoge por que ela queria que verificassem o vestiário feminino, e ela disse que era porque Seishiro era uma garota que os chocou. Dentro do armário, Haku perguntou a Seishiro por que ela andava vestida como menina, então ela revelou que Claude a havia acolhido quando criança e sempre a tratou como menino. Ela disse que ele ainda não tinha ideia de que ela era uma menina, e ela não se preocupava em corrigi-lo porque havia abandonado ser uma menina para poder proteger Chitoge. Isso fez Haku dizer que era uma pena, pois achava Seishiro uma garota bonita, e isso deixou Seishiro envergonhada. De repente, a porta do armário foi aberta e Chitoge não perdeu tempo em bater em Haku quando viu o estado de Seishiro. Mais tarde, depois que Haku explicou o que havia acontecido entre ele e Seishiro, Chitoge perguntou quem venceu após mais duelo. Seishiro declarou que o duelo era inválido porque Haku ainda não tinha mostrado a ela que era homem o suficiente para proteger Chitoge. No entanto, quando Haku os deixou a sós, Seishiro confessou que tinha perdido o duelo. No dia seguinte, Chitoge fez Seishiro vestir o uniforme feminino porque ela continuava perguntando por que as pessoas assumiam que ela era um menino. No entanto, Seishiro se
sentiu desconfortável com isso e reclamou que se vestisse como uma mulher, não conseguiria manter sua promessa. Como a capacidade de memória de Chitoge era como a de um iPhone de 64 GB, ela não conseguia lembrar da promessa, então Seishiro a relembrou. Ela disse que foi no primeiro dia em que tomaram banho juntas, mas Chitoge ainda não conseguia lembrar e disse que não importava. Ela então colocou um laço no cabelo de Seishiro para completar o visual, e Haku, que entrou naquele momento, disse que ela estava fofa, fazendo-a surtar. No dia seguinte, Seishiro encontrou-se com Claude para seu treino diário e ele ordenou que ela eliminasse Haku no momento em que descobrisse que seu relacionamento com Chitoge era mentira. Era por isso que, à medida que a semana avançava, Seishiro fazia questão de ser o terceiro inconveniente no relacionamento de Chitoge e Haku. Uma tarde, Haku informou a Chitoge que o professor queria que fossem à loja de animais para comprar comida para os bichos. Chitoge disse para ele ir sozinho, mas ele disse que não conseguiria carregar tudo de volta sozinho, então Seishiro, que estava escondida nos arbustos, se voluntariou. Antes de saírem, Chitoge fez Seishiro vestir um vestido, o que ela achou muito desconfortável, pois as pessoas não paravam de olhar para ela. Loja de animais, Haku observou enquanto Seishiro brincava com um cachorrinho, e ele não pôde deixar de admitir que ela parecia diferente. Quando Seishiro percebeu que ele estava olhando para ela, chamou-o de pervertido degenerado, porque sentia que ele estava despindo-a com seus olhos. Ela então se levantou para que pudessem sair, mas tropeçou acidentalmente e teria seu rosto remodelado pelo Sr. Chão, se Haku não a tivesse segurado. No caminho de volta para a escola, Haku percebeu que Seishiro estava com dor, e quando ela tirou o sapato, ele viu que seus pés tinham bolhas. Ele perguntou por que ela mantinha os sapatos quando estava com dor, e Seishiro disse-lhe que se reclamasse de coisas tão triviais, não estaria apta para proteger Chitoge. Isto o fez dizer a ela que agora estava convencido de que a única coisa em sua cabeça, além de armas e violência, era uma grande pilha de areia. Ele então ergueu em suas costas, pois não queria que ela andasse descalça. Mas Seishiro começou a surtar. Ela pediu para ele colocá-la no chão, mas ele garantiu que não tinha más intenções. Quando ele começou a caminhar, Seishiro relaxou e Haku perguntou há quanto tempo ela e Chitoge se conheciam. Seishiro disse que elas se conheceram há cerca de 10 anos e começou a contar sobre a primeira paixão de Chitoge. Haku achou estranho que Chitoge já tivesse estado apaixonada, já que ela disse a ele que nunca teve uma paixão antes. Ele então perguntou a Seishiro sobre sua primeira paixão e ela admitiu que nunca se apaixonou por ninguém porque passava todo o seu tempo cuidando de Chitoge. Isso o levou a prever que ela eventualmente experimentaria o amor, e quando isso acontecesse, ela seria a pessoa mais feliz do mundo. Suas palavras a fizeram sentir-se especial, então ela tentou disfarçar sendo má com ele novamente. Naquela noite, ela se encontrou com Claude como de costume para seu treinamento, e quando ele perguntou sobre Haku, ela perdeu o foco momentaneamente. No entanto, Seishiro conseguiu assegurar-lhe que não havia nada de novo sobre Haku, embora seu rosto estivesse vermelho como um tomate. O próximo dia na escola, quando Seishiro viu Haku, ela surtou e começou a agir de forma estranha. Durante o intervalo, ela confidenciou a Chitoge e disse que sempre que estava perto de uma certa pessoa, seu rosto ficou quente, e ela achou difícil falar corretamente. Acredite ou não, essa tola conhecida como Chitoge disse que provavelmente Seishiro estava gravemente doente. Seishiro disse que não se sentia mal, mas concordou em ir ao hospital se os sintomas persistiram. Mais tarde ela encontrou-se com Claude e contou-lhe o que tinha dito a Chitoge, e assim como Chitoge, ele pediu-lhe para procurar ajuda médica. Seishiro decidiu perguntar a Shu e a alguns outros colegas, mas nenhum lhe deu uma resposta direta, então ela foi até Kosaki e Huri. Foram elas que lhe disseram que o que estava sentindo era amor, e Seishiro surtou. Ela se recusou a acreditar que sentia qualquer coisa além de ódio por Haku, mas as garotas insistiram que era esse o caso. Huri até disse que Kosaki estava na mesma situação, mas Kosaki rapidamente colocou a mão sobre a boca de Huri para impedi-la de dizer mais alguma coisa. Depois de sair da sala de aula, Seishiro continuou pensando no que as meninas lhe disseram, e se imaginou com Haku. Percebendo o que estava fazendo, tentou se livrar dos pensamentos batendo a cabeça contra a parede. No fim, ela foi para o jardim para se lamentar, e quando Chitoge a encontrou, ela contou o que Kosaki e Huri tinham contado. Chitoge disse que não estava familiarizada com o comportamento das pessoas apaixonadas, já que nunca tinha estado apaixonada. Quando Seishiro perguntou como ela entrou em um relacionamento sem nunca ter se apaixonado, Chitoge retratou sua declaração. Seishiro então a lembrou de que ela se apaixonou por um garoto que conheceu há 10 anos, o que surpreendeu Chitoge, já que ela não se lembrava disso. Naquela noite, quando Chitoge voltou para casa, ela decidiu ver se tinha alguma lembrança de sua infância que pudesse ajudá-la a lembrar de sua primeira paixão. Após quase ser esmagada por uma pilha de coisas que ela tinha enfiado em seu armário, ela encontrou seu antigo diário. Dentro do diário, havia entradas sobre todo o tempo que ela passava brincando com sua primeira paixão. Uma das entradas era sobre o dia em que ele a salvou de um animal selvagem e cortou a testa. Outra era sobre o dia em que ele veio resgatá-la depois que ela caiu em uma fenda entre algumas rochas, e a última entrada era sobre a promessa que ela fez ao menino. No entanto, seu eu mais jovem não escreveu que tipo de promessa era, e isso só a deixou frustrada. Enquanto tentava descobrir qual era a promessa, ela pegou o livro e ficou surpresa quando uma chave caiu. Chitoge achou estranho que uma chave estivesse dentro do seu diário e se perguntou se tinha algo a ver com a promessa que fez com seu primeiro amor. Nesse momento, Seishiro bateu na janela dela e, ao notar a expressão séria no rosto de Chitoge, perguntou se havia algum problema. Chitoge disse que estava curiosa sobre seu primeiro amor misterioso e pediu para Seishiro encontrar o lugar onde o conheceu pela primeira vez. Seishiro concordou, mas disse que teria que esperar até voltarem da viagem de acampamento da escola. Chitoge estava confusa, pois havia esquecido da viagem, mas Seishiro a lembrou de que eles partiriam no dia seguinte. Quando chegaram à escola no dia seguinte, o professor pediu que se dividissem em suas equipes, pois estavam prestes a sair. Chitoge não fazia ideia do que ela queria dizer com isso, então perguntou a Haku, que explicou que eles tinham sido divididos em equipes para a viagem. Sua equipe consistia nela, Haku, Seishiro, Huri, Kosaki e Shu. Quando chegaram ao destino, a primeira tarefa que o professor lhes deu foi preparar o almoço. Rika percebeu que Chitoge estava muito animada, mas não tinha ideia de que também estava perdida, e pensou em seu primeiro amor. Ela ainda não conseguia se lembrar dele, mas sabia que a única maneira de reconhecê-lo era pela cicatriz que ele recebeu no dia em que a salvou. Ela então se aproximou de Rika com uma tigela de água quente, mas acidentalmente tropeçou em um tronco de madeira e derramou tudo na cabeça dele. Rika gritou de surpresa, e quando se virou para encará-la, ela notou que ele tinha uma cicatriz na cabeça. Ela perguntou como ele a tinha conseguido, e ele contou que se machucou enquanto brincava com alguns animais quando era criança. Isso a fez se perguntar se ele era o garoto que ela procurava, mas ela se recusou a
acreditar que ele era o tal e se afastou. Mais tarde, o grupo deles foi pro quarto e Shu sugeriu que jogassem um jogo de cartas. Mas como ele era um tolo com mentalidade de incel que só pensava em criar enredo, ele adicionou uma cláusula ao jogo. Ele disse que os perdedores tinham que contar a cor de sua roupa íntima pra todos. Mas depois de Huri ter espancado ele por ser um degenerado culto, ele disse que o perdedor tinha que falar sobre sua primeira paixão. Antes que pudessem jogar a rodada final do jogo, o professor deles entrou na sala e gritou para eles descerem para jantar. Depois do jantar, o professor informou Rika que ele tinha um telefonema, então ele desceu até a recepção para atendê-lo. Ele também estava completamente alheio ao fato de que Claude o estava seguindo, mas Chitoji viu e percebeu que ele não tinha boas intenções. Bancada, Rika descobriu que não havia ninguém na linha, então decidiu se juntar aos outros no banho. No entanto, ele não tinha ideia de que o banheiro que ele entrou era o feminino porque Claude tinha trocado as cortinas. Mesmo achando estranho que o lugar estivesse vazio, ele não suspeitou de nada e relaxou na água. De repente, alguém pulou na banheira, causando um grande respingo, e Rika gritou com ele, dizendo que nadar na banheira era proibido. Quando a pessoa emergiu da água, ficou chocado ao ver que era Chitoji, e ela começou a bater nele com um balde. Eventualmente, ela percebeu que Claude era o responsável, então disse a ele para sair antes que os outros chegassem. Quando ele estava prestes a fazer isso, a porta se abriu, então Chitoji disse para ele se esconder até encontrar outra rota de escape. Enquanto as meninas lavavam seus corpos, Rika decidiu sair pela entrada dos funcionários. Chitoge ajudou-o, chamando a atenção das meninas para algo na parede, mas antes que ele pudesse sair, a professora delas e as outras estudantes chegaram. Ele não teve escolha a não ser recuar e esperar por outra oportunidade de sair. Mas quando ouviu as meninas elogiando os peitos enormes de Seishiro, ele ficou sangramento nasal. Ele fez o melhor para ficar quieto, mas Seishiro o ouviu e jogou uma garrafa de gel de banho no balde que ele estava usando para se esconder. O balde se partiu ao meio, mas Rika não se machucou, já que deitou no chão no momento em que ela jogou a garrafa. Seishiro ficou surpresa ao ver o balde vazio, porque poderia jurar que ouviu algo. Chitoji teve que usar seu corpo para esconder Rika, mas algumas das meninas se aproximaram dela e começaram a fazer perguntas sobre seu relacionamento. Esperando desviar a atenção delas, ela lhes disse que Seishiro tinha uma paixão por alguém. As garotas imediatamente correram para o lado de Seishiro para saber sobre o crush dela, mas ela se recusou a contar-lhes qualquer coisa e falou sobre o crush da Kosaki. Durante esse período, Rika notou um buraco que levava ao banho dos homens, então disse a Chitoji que ia sair por ali. No entanto, quando soube que Kosaki tinha uma paixão, ele parou seu plano de escapar porque a curiosidade o venceu. Nesse momento, Kosaki tentou evitar as meninas, então correu e acabou sentando bem na frente do buraco por onde ele pretendia escapar. Chitoji percebeu isso, então tentou puxar Kosaki, mas como suas mãos estavam molhadas, ela acidentalmente soltou as mãos de Kosaki. Isso fez com que Kosaki caísse em cima de Rika, e quando ela mencionou que sentiu algo embaixo dela, Chitoji disse a ela que era sua imaginação. Ela então empurrou Kosaki para o lado para que Rika pudesse se mover livremente, mas escorregou e caiu. Isso a deixou cara a cara com um membro exposto de Rika, e ele com seu corpo nu. Então Rika rapidamente se afastou. Quando ele ressurgiu do outro lado, Shu e os outros ficaram surpresos ao vê-lo. Ele lhes disse que esteve debaixo d'água o tempo todo, para que não suspeitassem dele, o que funcionou bem, já que acreditaram em sua mentira. Shu então o convidou para se juntar a eles enquanto escutavam as garotas, mas Rika recusou a oferta, dizendo que estava cansado. Mais tarde naquela noite, ele encontrou Chitoji do lado de fora e se desculpou pelo que aconteceu porque estava muito envergonhado. No dia seguinte, durante o café da manhã, Shu informou Rika que faria um teste de coragem mais tarde naquela noite. Ele disse que haveria um sorteio e a dupla seria entre um garoto e uma menino. A parte que ele estava mais animado era que eles podiam dar as mãos. Ele também tentou deixar Rika animado com o teste, dizendo que havia a possibilidade de ele ser pareado com Kosaki. No entanto, Rika não acreditava ter sorte suficiente para que isso acontecesse. Então Shu ofereceu vender seu bilhete para ele, caso fosse pareado com Kosaki. Do outro lado do refeitório, Huri também disse a Kosaki para garantir que ela fosse pareada com Rika, e mesmo sabendo que era impossível, Kosaki ainda se sentia esperançosa. Quando ela se virou para sair, viu Rika perto da máquina de vendas, então foi até lá para dizer olá. No começo, Rika respondeu ao cumprimento dela, mas quando se lembrou do incidente da noite anterior, ficou nervoso. Ele rapidamente se afastou antes de dizer ou fazer algo estúpido, o que deixou Kosaki muito confusa. Quando a noite chegou, a professora anunciou o início do teste de coragem antes de ir beber com o resto do corpo docente. Logo, eles começaram a tirar sortes, e antes de Rika pegar a sua, Huri informou que o número de Kosaki era 12. Então Rika rezou para Deus para que ele pegasse o mesmo número. Suas preces foram atendidas e ele pegou o mesmo número que Kosaki, enquanto Chitoji teve o azar de ser pareada com Shu. Quando uma Kosaki animada se aproximou de Rika, ele lutou para olhar nos olhos dela sem imaginá-la sem roupa. Então ela perguntou por que ele estava evitando-a. Rika disse que não estava evitando-a e contou que estava nervoso porque era a primeira vez que passava a noite no mesmo quarto que meninas. Enquanto eles conversavam, Chitoji os observava e se perguntava por que Rika nunca era gentil com ela da mesma forma que era com Kosaki. Nesse momento, ela ouviu vozes vindo dos arbustos atrás dela. Então foi investigar e descobriu os estudantes que seriam os monstros durante o teste. Informaram-lhe que a garota queria interpretar o fantasma e estava com dor de estômago, e imploraram para ela ocupar o lugar. Chitoji tentou recusar por causa do seu medo do escuro, mas eles continuaram implorando até que ela cedeu e concordou em... Depois que ela vestiu sua fantasia, eles deram a ela uma lanterna e um dos meninos a levou até o local onde ela iria trabalhar. Quando o menino a deixou sozinha, Chitoji entrou em pânico e tentou ligar a lanterna, mas ela não funcionou, então a jogou fora, decidindo enfrentar a escuridão. No entanto, quando um lagarto passou por seus pés, ela gritou de medo e se abraçou enquanto rezava para que alguém viesse resgatá-la. Enquanto isso, no acampamento, quase era hora de Haku e Kosaki se aventurarem na floresta, então eles timidamente deram as mãos. Haku estava tão nervoso que suava muito, e tudo o que ele podia fazer era esperar que Kosaki não ficasse enojada com ele. Quando ele olhou para ela, notou que seu rosto estava vermelho e se perguntou se ela estava tão nervosa quanto ele. No momento seguinte, Shu correu até ele e perguntou se ele tinha visto a Chitoji. Mas como Haku não a tinha visto, ele não pôde ajudar. Um dos colegas deles então lhes disse que viu Chitoji indo para a floresta vestida de fantasma, o que surpreendeu Haku porque ele sabia que ela tinha medo do escuro. Nesse momento, a segunda garota fantasma correu em direção a Haku e aos outros e disse que esqueceu de dar a Kitoji as pilhas para sua lanterna. Isso deixou Haku preocupado.
Então ele disse a Kosaki que voltaria e correu para a floresta em busca de Chitoji, porque sabia que ela estaria com medo onde quer que estivesse. Quando a encontrou, ela estava à beira das lágrimas, mas ficou muito grata por vê-lo. Enquanto eles voltavam para o acampamento, ela segurou sua jaqueta e ele a repreendeu por concordar em interpretar o fantasma quando sabia que tinha medo do escuro. Quando chegaram de volta, o teste já tinha terminado, mas seus amigos ficaram felizes ao ver que eles estavam bem. Certo, Haku pediu desculpas a Kosaki por deixá-la sozinha, mas ela disse que não estava chateada com ele porque também estava preocupada com Chitoji. Alguns dias após voltarem da viagem, Shishiro informou a Haku, Kosaki e Huri que era o aniversário de Kitogi e os convidou para a festa surpresa que estavam organizando na casa. Mais tarde, todos concordaram em ir e quando Haku mencionou que precisavam comprar presentes, Huri sugeriu que ele fosse com Kosaki após a escola para comprar. Eles. A dupla imediatamente entrou em pânico porque estariam sozinhos e Kosaki tentou convencer Huri a ir com, mas o cupido autoproclamado recusou. Depois da escola, Haku e Kosaki se encontraram em um café, mas ele esteve nervoso o tempo todo porque parecia que estavam em um encontro. Mais tarde, após comprarem os presentes, Kosaki sugeriu que fizessem um desvio antes de irem para a festa de Chitoji e Haku concordou. Ela então o levou ao seu lugar favorito com vista para a cidade e quando lhe disse que ele era a primeira pessoa que ela trouxe lá, ele se sentiu muito feliz. Enquanto conversavam, Haku decidiu perguntar a Kosaki quando era o aniversário dela, mas porque estava pensando na garota com quem fez uma promessa anos atrás, essas não foram as palavras que saíram de sua boca. Ele ficou muito surpreso quando percebeu que havia perguntado se ela era a garota que encontrou há 10 anos. E a parte mais chocante foi que Kosaki admitiu que talvez ela pudesse ser a... Mas ela puxou sua chave e mostrou a ele, dizendo que fez uma promessa a um garoto anos atrás, mas admitiu que não se lembrava de nada sobre ele. Toda a revelação foi uma surpresa para ele, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Shishiro ligou para Haku e gritou para ele ir até a casa da Chitoji. Quando chegaram à casa, Shishiro, Huri e Shu, que se tinha autoconvidado, estavam já lá, e quando Chitoji os viu, entrou em pânico. Ela imediatamente puxou Haku para o lado e disse que estava com medo porque nenhum dos amigos dele sabia que sua família estava afiliada ao crime Falcone. Família. Haku disse a ela para não se preocupar e então foi falar com seus amigos, que para sua surpresa, não a trataram de forma diferente depois de saberem a verdade. Shishiro então os levou para a sala onde a festa seria realizada e os gangsters os receberam alegremente. Claude também estava lá e tratou Haku bem, o que fez Haku perceber que ele estava planejando alguma coisa. Aconteceu que Claude planejou deixar Haku envergonhado quando fosse a hora de apresentar os presentes que cada um deles havia comprado para Chitoji. Claude revelou um carro novo que tinha comprado para Chitoji, mas ela disse que não o queria, pois não tinha carteira de motorista. Isso o deixou desanimado, mas ele tinha certeza de que seu presente era muito melhor do que o de Haku, porque o presente de Haku era um boneco de gorila que se assemelhava a Chitoji. Os membros da máfia imediatamente sacaram suas armas para ameaçar Haku, pois acreditavam que ele estava insultando Chitoji com seu presente. No entanto, Chitoji surpreendeu a todos quando começou a rir e disse que adorou o presente. À medida que a noite avançava, Chitoji encontrou Haku de pé na varanda e aproveitou a oportunidade para perguntar se ele ainda gostava da garota a quem fez uma promessa há 10 anos. Há 10 anos. Haku disse que sim, porque estava convencido de que a garota era Kosaki. Então Chitoji perguntou se ele conhecia a frase molho e amor. Haku ficou chocado por ela saber a frase, porque ele a inventou no dia em que fez a promessa com a garota. Ela então levantou sua chave perguntando se ele já tinha visto antes e ele disse que não. No entanto, ele disse que a garota com quem ele fez a promessa era a única que poderia destrancar seu medalhão. A situação toda parecia absurda, então nenhum deles queria aceitar que a pessoa que eles estavam procurando era o outro. Haku tinha certeza de que sua garota era muito recatada e fofa, diferente da selvagem Chitoge diante dele, e Chitoji comparou seu garoto a um cavaleiro bravo e galante. No entanto, eles decidiram testar a chave de Chitoji para ver se ela abriria o medalhão de Haku e assim tranquilizar suas mentes de uma vez por todas. Chitoji estava tão nervosa quando colocou a chave no medalhão que acidentalmente o quebrou. Haku a repreendeu por quebrar a chave, mas Chitoji argumentou que não era culpa dela e então disse que não havia como ele ser o garoto do seu passado. Ela então se afastou, deixando um Haku muito confuso, perguntando-se por que ela tinha simplesmente ignorado tudo do jeito que fez. Ao sair, Haku encontrou o pai de Chitoji, que revelou a ele que Chitoji e Kosaki tinham sido seus amigos há 10 anos, o que surpreendeu Haku. O próximo dia na escola, Shu ligou para seu tio que tinha dado um medalhão a Haku e perguntou quanto tempo levaria para consertá-lo. Seu tio disse que levaria algum tempo e prometeu ligar quando o medalhão estivesse consertado, o que deixou Haku aliviado. Mais tarde, quando Haku entrou no prédio da escola, ele encontrou Chitoji e ambos agiram como se nada tivesse acontecido entre eles. No momento em que chegaram à sala de aula, avistaram o Batman, quer dizer, Claude, sentado na árvore observando-o. Imediatamente entraram em pânico, mas Haku se recuperou primeiro e lembrou Chitoji de que tinham que fazer um bom show. No momento seguinte, os colegas de classe entraram, então eles fizeram sua atuação de casal apaixonado com Haku tomando a liderança. No entanto, a resposta de Chitoji não soou muito convincente e ela tentou entender o que estava acontecendo. Mais tarde naquele dia, Kosaki perguntou a Haku por que Chitoji estava agindo de maneira estranha, mas Haku não sabia e mencionou que Chitoji se recusou a lhe contar qualquer coisa. No entanto, ele se perguntou se a atitude de Chitoji estava relacionada à possibilidade de ela ser a garota com quem ele fez uma promessa há 10 anos. Kosaki percebeu que ele não estava usando seu medalhão e perguntou onde estava. Então ele disse que o tinha enviado para reparos. Durante a aula naquela tarde, o professor disse aos alunos que as fotos da viagem de acampamento estavam na quadro de avisos. Cada foto tinha um número e eles só precisavam anotar os números das fotos que queriam. Quando foram ver as fotos, notaram que Shu havia montado um pequeno quadro de avisos com fotos que ele havia tirado pessoalmente. Da sua coleção, ele mostrou a Haku uma foto de Huri e Kosaki dormindo, e Haku a comprou imediatamente porque achou que Kosaki parecia fofa. Quando ele começou a voltar para a aula, viu outra foto de Chitoji. Ao inspecionar a foto mais de perto, ele descobriu que Kosaki estava ao fundo, mas ela estava semi-vestida. Ele então decidiu tirar a foto e devolvê-la ao professor antes que alguém mais visse. Antes que ele fosse longe, ele esbarrou em Kosaki e deixou a foto cair. Então ele começou a entrar em pânico porque não queria que ela tivesse a ideia errada. No entanto, quando Kosaki pegou a foto, o polegar dela cobriu sua imagem, então ela não viu.
Haku rapidamente tirou-a das mãos dela e começou a se afastar, não percebendo que Kozaki tinha tido a ideia errada, pois acreditava que ele havia pegado a foto que Chitoji estava nela. Mais tarde naquela noite, Haku levou a foto que Shu lhe vendeu para a cozinha. E enquanto cozinhava, ele se perguntou se havia alguma foto do dia em que fez sua promessa há 10 anos. Esse pensamento o levou a procurar seu pai, e quando ele perguntou se havia alguma foto daquele dia, seu pai o direcionou ao depósito, pois era onde aguardava. Haku procurou no depósito naquela noite, mas não conseguiu encontrar a foto. Então, quando chegou à escola no dia seguinte, ele estava muito cansado. Quando Shu veio convidá-lo para uma sessão de estudo depois da escola no McDonald's, Haku disse-lhe que não podia ir porque tinha algo importante para fazer. Shu então lhe disse que Kozaki estaria lá. Então, depois da escola, Haku se encontrou no Mikeri com os outros. No entanto, sua mente estava preocupada com pensamentos sobre com qual garota ele tinha feito a promessa todos aqueles anos atrás. Depois que fizeram seus pedidos, Huri sugeriu que Kozaki se sentasse ao lado de Haku, mas Kozaki disse que seria melhor se Chitoge se sentasse ao lado de Haku, já que ela era sua namorada. A resposta dela deixou claro para Huri que algo estava errado, mas quando Huri perguntou sobre isso, ela jurou que não era nada. Quando finalmente se sentaram, Seiichiro percebeu que Haku estava lutando com um problema. Então o chamou de fracasso inútil e disse que ele não era digno de ser chamado de namorado de Chitoge porque ele era mais burro que Kazuma. Ela então se aproximou dele para explicar a pergunta, e ao fazer isso, Haku não pôde deixar de olhar para ela. Quando Chizuru percebeu isso, perguntou se ele não conseguia tirar os olhos dela porque tinha se apaixonado, o que o fez corar. Poucos momentos depois, ele agradeceu timidamente por ajudá-lo e foi a vez dela de ficar vermelha de vergonha. Shu notou isso e começou a sorrir porque era o único que sabia como ela se sentia em relação a Haku. Então ela bateu ele. Quando ela terminou, Shu pediu a Chitoge que interpretasse um texto em inglês para eles, já que ela era fluente em inglês. Enquanto Chitoge traduzia o texto, Haku tinha uma discussão interna sobre de quem ele esperava que fosse a chave capaz de abrir seu medalhão. Quando Shu chamou para perguntar qual era seu sabor de milkshake favorito, ele quase soltou que gostava da Kosaki. Assim que percebeu seu erro, ele disfarçou perguntando a Kozaki qual sabor ela gostava, e quando ela disse morango, ele contou a Shu que também amava morango. Seu deslize chamou a atenção de Kozaki, e ela começou a se perguntar se ele queria admitir que gostava dela, mas rapidamente descartou o pensamento. Naquela noite, quando voltou para casa, ele retornou ao depósito para procurar a foto, e quando a encontrou, ficou surpreso. Isso foi porque a menina na foto não era nem Chitoge, nem Kosaki, então ele correu para casa para perguntar ao pai quem ela era. Mas seus homens disseram que seu pai tinha saído. Na escola, no dia seguinte, o professor entregou as fotos para eles, e antes de Haku sair da aula, Shu colocou uma extra em sua bolsa. Depois da escola, estava chovendo muito, e quando Haku viu que Chitoge não tinha um guarda-chuva, ele ofereceu compartilhar o seu com ela. No entanto, a garota idiota recusou a oferta e começou a se afastar usando sua bolsa para cobrir a cabeça, mas Haku foi atrás dela e insistiu que ela dividisse seu guarda-chuva. Caminho pra casa, eles discutiram como de costume, e quando Haku disse algo que chateou Chitoge, ela tentou ir Saitama nele. Nesse mesmo momento, houve um relâmpago que assustou tanto Chitoge que Haku sugeriu que esperassem em algum lugar até a chuva parar, já que ela ainda estava muito assustada com a demonstração de poder de Zeus. Haku propôs que mostrassem um ao outro as fotos que receberam em escola. Isso foi o suficiente para deixar Chitoge feliz, e Haku ficou contente por ter escondido todas as fotos de Kosaki para que Chitoge não as visse. Infelizmente, ela encontrou a foto que Shu havia colocado em sua bolsa, e como era uma foto dela babando, ela ficou muito irritada. Haku rapidamente explicou que Shu foi quem colocou a foto em sua bolsa, e para sua surpresa, ela acreditou nele. Ela então voltou para suas fotos e enquanto as folheava, um raio caiu. O próximo. No momento, Haku encontrou Chitoge em seus braços quando ela o abraçou instintivamente, então ele não pôde deixar de olhar para ela. O momento íntimo foi interrompido pelo pai de Haku, cuja limusine tinha acabado de parar na calçada. Ele os provocou dizendo que pareciam um casal feliz. O velho então pediu desculpas por interrompê-los e disse a Haku que sua noiva chegaria no dia seguinte. Haku ficou muito chocado, mas supôs que seu velho tinha começado a enlouquecer porque não havia como ele ter uma noiva que ele não... Sabe, seu pai assegurou-lhe que ele conhecia a garota e disse que ela era a mesma menina com quem ele havia feito uma promessa todos aqueles anos atrás. No dia seguinte, uma garota chamada Marika foi apresentada à classe como nova aluna transferida, e no momento em que viu Haku, lançou-se sobre ele, chocando todos. Shu perguntou se ela era uma velha conhecida de Haku, e ela declarou orgulhosamente que era sua noiva. Assim que as palavras saíram da sua boca, todo o sangue drenou do rosto de Haku, e Chitoge disse para ela se afastar porque Haku era o namorado de Chitoge. Chitoge e Haku confirmaram isso com sua demonstração de costume, mas Marika não se intimidou, e disse que poderia fazer Haku mais feliz do que Chitoge. Chitoge imediatamente percebeu a forma como ela chamou Chitoge. Então ela puxou sua arma e exigiu que ela pedisse desculpas. Marika disse para ela guardar a arma se não quisesse problemas, e no momento seguinte, policiais invadiram a porta. Eles imediatamente cercaram Marika e Haku, e Marika explicou que seu pai era o comissário de polícia. Isso fez Haku entender por que seu pai havia decidido não cancelar o noivado, pois isso levaria a outra guerra, desta vez com a polícia. Depois que Marika ordenou que seu mordomo e os oficiais recuassem, ela caiu de joelhos fingindo estar doente. Ela então implorou para que Haku a levasse para a enfermaria e o arrastou para fora da sala. Na enfermaria, Haku disse a Marika que não podia se casar com ela porque não se lembrava dela e não havia há 10 anos. Ele disse que não fazia sentido eles se casarem apenas porque seus pais desejavam que isso acontecesse. Mas Marika disse a ele que queria se casar com ele porque estava apaixonada por ele. Sua confissão o surpreendeu. Então ele perguntou se ela podia se lembrar da promessa que fizeram há 10 anos e ela disse que sim. Na manhã seguinte, quando Chitoge entrou na sala de aula, encontrou Marika grudada em Haku como uma sanguessuga, então ela rapidamente se escondeu atrás da porta. Enquanto os observava, ouviu Marika convidar Haku para um encontro, mas Haku recusou, dizendo que não era um namorador descarado. A astuta então o enganou para que mudasse de ideia, dizendo que seu pai ficaria muito decepcionado ao saber que ele recusou seu convite. Isso, fim de semana, Haku encontrou Marika perto do shopping e ficou surpreso ao ver tantos policiais seguindo Marika. Ela disse a ele que era porque seu pai estava preocupado com a segurança dela. E quando começaram a caminhar para o restaurante, eles encontraram Chitoge que estava vestida como uma garota. No entanto, eles não tinham ideia de quem ela era, então continuaram seu caminho, o que a irritou por alguma razão.
Huri, Kozak e Titote também estavam seguindo o casal desavisado, pois cada uma delas estava curiosa para descobrir como o encontro iria. No restaurante, Marika perguntou a Haku por que ele decidiu namorar uma bruta sem maneiras como Titote. Em vez de responder, ele disse para ela não falar mal de Titote. Ele também disse que se ela parasse de brigar com Titote, elas poderiam ser amigas, mas Marika disse a ele que não gostava de garotas de cabelo comprido, o que o levou a apontar que ela também tinha cabelo comprido. No momento seguinte, ele percebeu que ela o estava puxando para fora do café e eles se encontraram em um banco no parque. Haku aproveitou a oportunidade para perguntar a ela sobre a foto que encontrou no armazém, e Marika lhe disse que contaria tudo o que ele quisesse saber se ele terminasse com Titote. Haku disse a ela que não ia fazer o que ela pediu, e embora Marika aceitasse sua decisão, ela disse que não iria parar de tentar roubá-lo de Titote. Então, ela informou que Titote estava escondida atrás dos arbustos ouvindo a conversa, o que o surpreendeu. Titote saiu do seu esconderijo, mas Marika continuou agarrada a Haku e afirmou que ela era a garota que ele estava esperando. Então Titote bateu irritada em Haku e saiu andando. Foi embora. Logo depois, Marika pediu desculpas a Haku e saiu, mas esqueceu sua bolsa. Então ele foi atrás dela e a encontrou com seu mordomo. Antes que pudesse anunciar sua presença, ouviu o mordomo repreendendo Marika por se esforçar demais quando estava muito frágil. Quando o mordomo saiu para pegar seu remédio, Haku se aproximou de Marika e perguntou se ela não estava se sentindo bem. Marika tentou disfarçar, então ele disse que não iria insistir e tentou ir embora após entregar sua bolsa. Mas ela parou. Ela então perguntou o que ele gostava em Titote. E ele disse que gostava do fato de poder confiar nela. Marika disse que ele poderia fazer o mesmo com ela, mas Haku lhe disse que não, e disse que não se lembrava de ter conhecido alguém como ela antes. Essa declaração irritou tanto Marika que antes que Haku soubesse o que estava acontecendo, ela começou a gritar e xingá-lo como um marinheiro de boca suja. O que mais o surpreendeu foi que o sotaque dela tinha mudado, e isso foi suficiente para fazê-lo lembrar quem ela era. 10 anos atrás, Marika havia sido internada no hospital por causa de sua saúde frágil, e Haku tinha feito amizade com ela quando soube que ela não podia sair para jogar. Ele fez questão de visitá-la no hospital todos os dias e levava pequenos presentes que encontrava. A bondade e a amizade dele tocaram Marika. Então, quando o pai perguntou se ela queria se casar com Haku quando crescesse, ela disse sim. Um dia, ela perguntou a Haku que tipo de garotas ele gostava, e ele disse que gostava de garotas femininas e com cabelo comprido. Essa declaração motivou Marika a trabalhar em si mesma para, um dia, se tornar o tipo de garota que Haku gostava. No presente, Marika pediu desculpas por tentar forçar-se a Haku, e ele se desculpou por ter esquecido completamente dela. Marika disse a ele que estava tudo bem, pois poderiam criar novas memórias juntos, e antes que ele pudesse reagir, ela o beijou na bochecha. Na semana seguinte, na escola, Haku convocou uma reunião no telhado com Titote, Kisaki e Marika, e revelou para Titote e Kisaki que todos os três tinham brincado juntos há 10 anos. As duas meninas ficaram surpresas com isso, e quando perguntaram uma a outra sobre a promessa, ambas admitiram que não se lembravam. Marika disse a elas que a promessa era de casamento porque foi sobre isso que sua promessa a Haku foi. Chocou-os. Haku então perguntou a Marika por que havia 3 chaves, já que ela era a única que se lembrava das coisas de 10 anos atrás. E ela disse a ele que não fazia ideia, mas afirmou que seria ela a se casar com ele. Ela então perguntou a Kisaki como ela se sentia em relação a Haku, e ela disse que o via como um bom amigo. A partir daí, Marika se aproximou de Haku e o convidou para ir à sua casa para conhecer seu pai. Quando ele chegou à casa dela no dia seguinte, Marika assegurou que seu pai era um homem gentil, mas quando Haku ficou cara a cara com o homem, seu medo intensificou-se por causa de quão malvado ele olhou. Depois de se acomodarem na sala de estar, Marika disse ao pai que Haku tinha completamente esquecido dela e não fazia ideia de que ela era sua noiva, o que deixou-o furioso. Ela também disse a ele que tinha uma namorada, mas assegurou ao pai que pretendia roubar Haku dela. Ela então se desculpou para preparar chá e como Haku estava sozinho com o velho, ele decidiu ser honesto. Ele lhe disse que estava apaixonado por outra pessoa e disse que não podia se casar com Marika por causa disso, mas o pai dela disse que ele ainda tinha que cumprir a promessa que fez com o pai dele. Depois disso, Haku decidiu ir embora. E quando Marika o encontrou no corredor, ela disse que faria o melhor para se tornar o tipo de garota que ele gostava. Haku disse que ela não precisava mudar porque já era bonita do jeito que era, e isso a fez corar. Quando ele continuou a elogiá-la, ela entrou em pânico e correu dele porque não conseguia lidar com o jeito doce dele. Palavras. Algumas semanas depois, as férias de verão começaram, mas no dia anterior, Kisaki pediu a Haku se ele poderia ir à loja da família dela para ajudar, já que o cozinheiro estava doente. Haku ficou muito entusiasmado em aceitar o trabalho, então no dia combinado, ele chegou à loja cedo. Infelizmente, a primeira pessoa que ele encontrou foi a mãe da Kisaki, que estava de mau humor, e ela teria expulsado ele se a Kisaki não tivesse aparecido naquele momento. Ela apresentou Haku à sua mãe e disse que ele era quem substituiria o cozinheiro naquele dia, mas a mulher não achou que ele fosse a pessoa certa. Kisaki garantiu à mãe que as habilidades culinárias de Haku rivalizariam com as de um chefe 5 estrelas da Michelin. Então a mulher decidiu testá-lo e disse que se a comida dele fosse ruim, ela o mandaria embora. Haku estava nervoso, mas como queria provar seu valor para a mãe de Kisaki, concentrou-se no lanche que ela pediu para ele preparar, e quando terminou, apresentou-o a ela. A mulher deu uma mordida no lanche e pediu para ele se casar com sua filha, o que fez Kisaki implorar para sua mãe parar de envergonhar. Felizmente, ela ouviu sua filha e deixou ambos sozinhos na cozinha para preparar os lanches do dia. Kisaki se desculpou pelo comportamento da mãe e então começou a mostrar a Haku como os lanches característicos eram feitos. Haku apontou que já que ela sabia todas as etapas, devia ser muito boa em fazer o prato, mas Kisaki disse a ele. Não, ela explicou que a primeira vez que foi permitida preparar o prato também foi a última vez que o fez, porque as pessoas passaram mal depois de comê-lo. Logo após terminarem na cozinha, a mãe de Kisaki informou que ia sair para fazer algumas compras e pediu para cuidarem da loja. Depois de atenderem um cliente, Kisaki perguntou a Haku se ele ainda saía em encontros com Titote, e ele disse, seu sim. No entanto, ela revelou que Titote lhe dissera há muito tempo que o relacionamento não era real, o que o deixou chocado e irritado. Haku começou a se sentir estranho, pois não sabia se finalmente poderia dizer a Kisaki como se sentia, já que ela sabia que ele não estava com Titote. De repente, começou a chover, e a mãe de Kisaki ligou para avisar sua filha que não poderia voltar para casa. Ela também disse que Haku poderia ficar até a tempestade passar, o que fez com que ambos fiquem
pânico. Kisaki rapidamente subiu as escadas para arrumar seu quarto, trocou de roupa e colocou a foto na mesa de cabeça para baixo para que Haku não tivesse a ideia errada. Depois de chamá-lo, ela se desculpou para ir buscar chá. Então Haku olhou ao redor do quarto e quando ele percebeu a foto, moldura, ele tentou descobrir de quem era a foto. Assim que ele estava prestes a pegá-la, ela voltou e ele teve que agir como se não tivesse feito nada de errado. Enquanto se sentavam lado a lado, as coisas ficaram estranhas. Então Haku pediu para ela lhe mostrar o seu antigo anuário. E enquanto olhavam, eles conversaram sobre o passado. Quando perceberam que havia parado de chover, Kisaki acompanhou Haku até o andar de baixo e se despediu dele. Haku se sentiu triste porque sabia que não haveria novamente até a escola. Retomou. Então ele pediu o e-mail dela e ela deu para ele, o que o deixou muito feliz. Alguns dias depois, Haku e Chitoji participaram de um festival juntos, e enquanto passeavam, Chitoji insistiu que Haku comprasse comida para ela. Então ele a levou a uma das barracas pertencentes a Yakuza, onde eles receberam comida de graça. Isso fez Chitoji perceber que, enquanto estivesse com o Haku, poderia comer toda a comida que quisesse sem pagar. Para isso, Kisaki também estava no festival e esperava que, se pudesse comprar um amuleto de relacionamento, as coisas entre ela e Haku poderiam mudança. Marika a encontrou onde ela estava e perguntou se ela também tinha vindo comprar o amuleto de relacionamento, mas Kisaki negou. Quando avistou Haku e Chitoji, ela ficou com ciúmes, porque havia pedido a Haku para acompanhá-la ao festival, mas ele recusou. Uma grande multidão logo se reuniu em uma barraca em particular, pois muitas pessoas queriam comprar o amuleto de relacionamento. Haku era uma das pessoas que queria o amuleto porque acreditava que isso o ajudaria com seu relacionamento com Kosaki. Infelizmente, a multidão era grande demais, e como Chitoji se recusou a sair do seu lado, ele segurou sua mão e abriu caminho através da multidão. Haku conseguiu comprar um amuleto, mas perdeu Chitoji na multidão, e quando foi procurá-la, a pessoa que ele pegou foi Kosaki. Ambos ficaram chocados ao se verem, mas Haku tinha certeza de que o amuleto já estava funcionando para aproximá-lo de Kosaki. No entanto, sua felicidade desapareceu porque Kosaki perguntou onde Chitoji estava, e isso o preocupou, já que ele não fazia ideia de onde ela estava. Kosaki se abaixou para pegar o amuleto de Haku porque ele o deixou cair, mas suas sandálias se desfizeram. Então, Haku a carregou nas costas para uma área menos lotada para consertá-las. Quando ele foi feito, eles perceberam que Nami, quer dizer, um gato, havia roubado o amuleto de Haku. Então ele correu atrás dele. O primeiro lugar onde o gato parou foi na cerca ao lado de Marika. Então Haku chamou por ela e pediu para ficar quieta. Sendo a rainha das ilusões invicta, Marika presumiu que ele pediu para ela ficar onde estava porque queria beijá-la. Quando Haku se aproximou dela, ele segurou seu ombro e ela fechou os olhos esperando pelo beijo. Mas nunca veio. Haku então continuou a perseguição, mas o gato deixou o amuleto cair na cabeça de Shu. E o idiota achou que era um sinal para ele dar em cima de garotas. Infelizmente, a garota com quem ele tentou falar acabou sendo Huri, e ela o espancou, o que o fez jogar o amuleto. Felizmente, caiu ao lado de Chitoji. Então, quando ela viu Haku passar correndo, ela chamou por ele e devolveu. Isso, Haku ficou grato a ela, mas depois de tirar um momento para olhar para ela adequadamente, percebeu que ela havia mudado para um yukata. Chitoji contou que Cloud tinha trazido uma troca de roupas enquanto estavam separados, e ele disse a ela que ela estava bonita nele. Enquanto passavam pelo santuário, Chitoji viu uma placa que dizia que se um homem desse a uma mulher um amuleto de relacionamento, ele estava propondo a... Chitoji riu disso porque tinha certeza de que Haku não tinha alguém a quem quisesse dar o amuleto. No momento seguinte, no entanto, ele jogou o amuleto na direção dela e pediu que ela o ficasse, o que a surpreendeu. Chitoji perguntou se ele tinha certeza da sua decisão, e ele disse que sim, já que ele não tinha ideia do que ela estava falando. No seu estado de pânico, o Obi dela afrouxou. Então, Haku se ofereceu para ajudá-la, mas ela recusou porque não estava usando nenhuma roupa de baixo. Eventualmente, ela se virou e deixou que ele a ajudasse, mas ela fez questão de culpá-lo por seu infortúnio. Haku perguntou por quê, e ela apontou para a placa. E, assim que ele leu, ele imediatamente corrigiu o equívoco. Algumas semanas depois, a turma do Scooby fez uma viagem à praia, e as meninas não conseguiam conter sua empolgação. Quando tiraram os vestidos para revelar seus trajes de banho, Shigeru se sentiu desconfortável porque ela tinha flashbags super saltitantes. As meninas decidiram que seria uma ideia divertida provocá-la. Começaram a apalpar e puxar suas partes. Marika então tentou fazer Haku passar um pouco de protetor solar nela, mas Chitoji disse para ela parar de agir como uma desesperada qualquer e se ofereceu para fazer isso. Marika recusou a oferta e insistiu que Haku fosse o responsável, mas ele recusou. No entanto, Chitoji assumiu que ele estava olhando para os atributos de Marika, então o acertou com um punho. Mais tarde, Chitoji e Haku foram designados para cozinhar o jantar. Então foram comprar o que precisavam e começaram a trabalhar. Enquanto trabalhavam, a mão de Chitoge acidentalmente tocou a mão de Haku, e ela entrou em pânico. Internamente, ela se repreendeu por reagir exageradamente, pois não conseguia entender por que estava tão atrapalhada com um simples toque de mão. Ela estava tão perdida em pensamentos que cortou o dedo acidentalmente, e quando Haku a ajudou a limpá-lo, seu rosto ficou quente. Durante o jantar, todos elogiaram Haku porque a comida estava deliciosa, mas Chitoge estava muito quieta e Kosaki percebeu isso. Depois do jantar, Kosaki e Haku estavam sentados à beira-mar conversando quando Chitoge se aproximou deles para avisar que era hora de ir para o hotel. Quando se aproximou, ouviu Kosaki perguntar a Haku se ela podia beijá-lo, então ela parou abruptamente. Kosaki, por outro lado, não podia acreditar nas palavras que acabavam de sair de sua boca e entrou em pânico. No entanto, Haku estava dormindo profundamente, então ele não ouviu o que ela disse. E quando ele abriu os olhos, ela fugiu. Enquanto isso, Chitoge tentou se convencer de que tinha ouvido errado e se afastou. No dia seguinte, Chitoge continuou pensando em Haku. Então, quando Kosaki a convidou para construir castelos de areia, ela ficou grata pela distração. Enquanto faziam isso, ela decidiu perguntar a Kosaki sobre seus sentimentos, mas Kosaki achou que ela estava falando sobre Shigeru e disse que tinha uma paixão. Isso surpreendeu Chitoge, que se recusou a aceitar que tinha uma paixão por Haku. Isso, à noite, enquanto todos brincavam com fogos de artifício, Haku notou que Chitoge não estava lá. Então ele foi procurá-la. Ele a encontrou do outro lado da praia e depois que se juntou a ela, ela perguntou se as coisas entre eles teriam funcionado se estivessem em um relacionamento real. Haku disse que não e explicou que ela não era o tipo dele, então ele nem teria tentado namorá-la. Isso fez Chitoge lacrimejar. Então, antes que ele pudesse se desculpar com ela saiu correndo, deixando-o confuso. Poucos dias depois, a escola recomeçou, mas Kosaki percebeu que Chitoge estava sendo fria com ele. Antes que ele pudesse perguntar qual era o problema, Shu anunciou que a classe deles encenaria uma peça de Romeu e Julieta, e insistiu para que Chitoge e Haku fossem os protagonistas. Papéis. Mas Chitoge recusou. Isso levou o papel a ser passado para Kosaki, e Haku ficou muito animado com a oportunidade que o destino tinha dado para ele.
Mais tarde, quando Kosaki foi ao escritório da professora, viu a foto que Haku estava segurando no dia que voltaram do acampamento e perguntou à professora por que ela a tinha. A professora explicou que Haku a tinha devolvido porque ele tinha notado que ela estava parcialmente vestida ao fundo. Durante os ensaios, Marika continuava se intrometendo e interrompendo Kosaki. E quando Haku reclamou disso, ela disse que também estava ensaiando. Ela disse que como substituta de Kosaki, deveria ensaiar também, mas ele apontou que ela estava confundindo as falas. Mais tarde, eles experimentaram seus trajes, e Kosaki tirou o fôlego de Haku quando ela saiu do camarim com seu traje. Alguns dias depois, Kosaki tentou falar com Chitoge novamente, mas acabaram discutindo. Ela disse que estava cansada de fingir ser sua namorada porque era cansativo, e disse que não eram nada além de estranhos. Isso irritou Haku, então ele concordou com ela e disse que o pai dela devia estar errado sobre eles serem inseparáveis anos atrás. Então ela o esbofeteou. O tapa foi tão alto que os colegas de turma correram pra fora pra ver o que estava acontecendo. Mas Haku e Chitoge já tinham se separado. No dia da peça, Kosaki sofreu um acidente e torceu o tornozelo, então ela não pôde interpretar. Marika também estava fora com um resfriado, então o professor disse que se não encontrassem alguém pra substituir Kosaki, teriam que cancelar a peça. Kosaki começou a se sentir mal e se culpou pelo cancelamento do show. Então Haku foi procurar Shidoga, na esperança de que ela os ajudasse. Ele a encontrou fazendo panquecas em uma das salas de aula e a puxou pra fora pra falar com ela. Suplicou pra ela assumir o papel de Julieta e disse que estava disposto a deixar de lado as diferenças pra garantir o sucesso da peça. Shidoga disse que ele estava mentindo e falou que depois de tudo que ele disse na praia, ela estava convencida de que ele a odiava. Isso fez com que ele percebesse que a razão pela qual ela estava irritada com ele era por causa do incidente na praia. Então ele se desculpou. Assegurou que, embora não a visse como material pra namorada, ele não a odiava. Ao ouvir isso, Shidoga sorriu e concordou em aceitar o papel, contanto que ele não estragasse tudo. Antes da peça começar, avistaram suas respectivas famílias na plateia. Então Shidoga disse a ele que tinham que fazer um bom espetáculo. Quando finalmente começou, Shidoga entregou suas falas. Perfeitamente, o que surpreendeu Haku, já que ela apenas deu uma olhada no roteiro. No entanto, ela logo esqueceu suas falas e teve que improvisar. Mas para surpresa de Haku, o público adorou. À medida que a peça continuava, Shu adicionou subtramas, já que ele era o narrador. A primeira foi Chizuru, cujo papel original era de empregada de Romeu. Mas, como Shu resolveu mudar as coisas, ele disse que ela estava secretamente apaixonada por Romeu. Ele tentou fazê-la confessar seus sentimentos por Romeu, mas Chizuru não conseguiu, pois sentia que estava confessando para Haku. Ela acabou ficando irritada e tentou bater em Shu, mas foi contida e retirada do palco. O próximo subplot foi Marika, que subiu ao palco afirmando ser Josephine, o verdadeiro amor de Romeu. Isso fez o público começar a xingar Romeu. Então, Haku tentou conter a situação dizendo que ele não podia ficar com Josephine porque eles eram irmãos. Ainda assim, Josephine insistiu que seus laços de sangue não podiam impedir o forte amor que sentia por ele. Então Haku decidiu jogar sujo. Ele disse que não queria nada que estressasse Josephine porque se importava demais com ela. E isso foi o suficiente para fazer Marika desmaiar de tanta excitação. O último e definitivo obstáculo foi Claude, que se apresentou como o irmão mais velho de Julieta, e ele disse que se Romeu queria ficar com sua irmã, ele tinha que lutá-lo. Ele então começou a atacar Haku, que tentou se salvar jogando tijolos nele. Infelizmente, ele puxou um dos tijolos que sustentavam o cenário, e tudo desabou sobre eles. Todos assistiram com a respiração suspensa, e quando Haku emergiu dos escombros, eles o incentivaram. Ele então retomou seu papel, e quando chegou a sua Julieta, recitou suas falas o melhor que pôde. Isso levou Shidoga a dizer suas falas sem erros, e quando ela disse que o amava como Julieta, ela quis dizer como Shidoga. Depois do show, Shidoga se juntou a Haku do lado de fora, e os dois resolveram suas diferenças após se desculparem pelas coisas dolorosas que disseram um ao outro. Mais tarde, quando a classe comemorou do sucesso da peça, Hori forçou Haku a levar alguns bichos pra Kosaki. Enquanto ele falava com Kosaki, ela o agradeceu por salvar o show, mas admitiu que sentia tristeza por não ter podido interpretar o papel de Julieta. Isso fez com que Haku a levasse ao telhado vestidos com suas fantasias, e eles encenaram a cena final. Mesmo que Haku tivesse adicionado mais algumas linhas, Kosaki ficou muito feliz por ele ter concordado em criar uma nova memória com ela. Quem você acha que é a garota misteriosa de Haku? Se você quiser, pra descobrir, deixe-nos saber comentando mais. Além disso, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!